Você já se perguntou por que Jesus falava por parábolas, através de enigmas, sendo ele Deus e sabendo exatamente o que a gente precisava saber, o que precisava ser dito? Por que ele escolheu essa forma, através de enigmas, através de parábolas, de contos? Então, quando a gente entende que o ser humano ele é espírito, corpo e alma, esse assunto fica muito interessante. Porque a Bíblia fala que Jesus ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Ou seja, ele era uma pessoa que andava totalmente alinhado. O crescimento dele não era apenas físico, era um crescimento de espírito e de alma. Jesus ele buscava pela verdade. Então, ele se tornou em vida um ser muito pleno, um ser muito completo, porque espírito, corpo e alma andavam juntos. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, se ele falasse exatamente o que ele queria dizer e ponto, a gente ia absorver isso e tudo bem. Agora, no momento que ele sabia que a gente precisava crescer, tanto em estatura quanto em graça e conhecimento, ele nos deixou parábolas. Em uma primeira camada, porque a Bíblia ela tem camadas de revelação. O texto ele nunca diz apenas aquilo que está escrito, sempre tem coisas ali inseridas, só que estão codificadas. Então, se a gente não meditar na palavra, a gente não consegue entender, a gente não consegue discernir tudo que ele quis realmente falar. Então, numa camada mais rasa, Jesus falava por parábolas, porque ele usava até então o cotidiano da vida das pessoas. Ele falava sobre semente, sobre plantio, colheita, sobre ovelhas, sobre pastoreio, porque eram coisas que as pessoas estavam acostumadas a lidar todos os dias. Então ficaria fácil o entendimento deles, pelo menos de uma forma mais rasa. Em uma forma um pouquinho mais profunda, a gente vê que a alma ela tem essa sede da verdade. A alma é que precisa da verdade, é que precisa do entendimento, da sabedoria. A alma fala muito das nossas emoções, mas a alma também é a nossa mente. Então, é isso que precisa buscar a verdade. E quando ele fala em parábolas, a gente vai pegar os detalhes das parábolas e de uma forma mais profunda, a gente vai investigar o que isso quis dizer, o que esse detalhe fala, o que o outro detalhe fala. Então, acaba que a gente começa a gastar tempo assim, a gente começa a gastar tempo com as escrituras, porque a gente fica meditando naquilo, tentando entender o que Jesus falou quando ele não disse. Então isso é muito interessante. E de uma forma mais profunda ainda tem a questão espiritual, que é realmente uma camada da palavra que a gente só vai entender se a gente tiver realmente o Espírito Santo. Então, essa camada de revelação não adianta ter um bom estudo ou algo assim. A gente precisa realmente do Espírito Santo. Sem ele, a gente não consegue entender essa terceira camada de revelação. Mas é isso, Jesus falava por parábolas, através de enigmas, porque dessa forma a gente ia meditar na palavra, a gente ia gastar mais tempo com isso e não simplesmente absorver aquilo e pronto, sabe? A gente gasta muito tempo com o pensamento, a gente pensa em muitas coisas que são fúteis e quando a gente vai para as parábolas de Jesus, a gente realmente fica meditando naquilo. O que ele quis dizer quando ele não disse?